Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 19 de novembro, dia em que a igreja celebra a memória dos santos São Roque, São Afonso e São João, presbíteros e mártires. Contamos com a sua intercessão. O evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 19, versículos 45 ao 48. Que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós tínhamos duas opções de evangelho. O evangelho segundo Lucas, o qual fala que Jesus olhava para a cidade de Jerusalém e chorava, porque não tinha reconhecido o templo que foi visitada. E também o evangelho da festa da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. E o evangelho de hoje, continuação do evangelho de ontem, o de Lucas, quando Jesus chora sobre Jerusalém. É muito interessante porque Jesus ontem no evangelho ele chorava olhando para a cidade de Jerusalém, aquele povo que não acreditou nele, aquele povo que não chegou à fé nele, aquele povo que não compreendeu, não enxergou o tempo em que foi visitada por Jesus, o Filho de Deus. E hoje, Jesus entra no templo. O templo para os judeus era o lugar mais sagrado. Por quê? Porque o templo é o lugar do encontro com Deus. O templo é o lugar onde se ouve a Deus, onde se escuta a Torá, a palavra sagrada de Deus. No entanto, quando Jesus entra no templo, Jesus não vê as pessoas se encontrando com Deus. O que Jesus encontra no templo? Jesus encontra as pessoas vendendo. Jesus encontra pessoas com vendas, ganhando dinheiro. E Jesus, diz o Evangelho, começou a expulsar os vendedores. E Jesus pega e diz, está escrito, minha casa será casa de oração. Minha casa será casa de oração. Dizer que o templo, a casa de Deus, é casa de oração, é dizer que o templo é um lugar sagrado, é o lugar do encontro com Deus. Meu povo, ainda hoje tem esse sentido. A gente vai à igreja para quê? Para se encontrar com os irmãos? Também, claro. Mas acima de tudo, se encontrar com Deus, enquanto comunidade de fé. Então, a igreja, o templo de pedra, continua sendo um lugar sagrado. Continua sendo o lugar do encontro com Deus. No entanto, uma questão que devemos levantar aqui é a seguinte: será que nós também hoje
Não estamos perdendo o sentido do sagrado no templo, na igreja? Como é que eu sei, Padre? Basta analisarmos a forma como nós nos comportamos na igreja. Se você vai para a missa, por exemplo, e ao chegar na igreja, você faz tudo menos rezar, então você perdeu o sentido do sagrado. Você já chega na igreja e já encontra fulano, cicrano, a comadre, o compadre, o amigo, a amiga, e já começa aquele bate-papo, já tem aquele barulho todo. Enfim, vivemos isso hoje, uma perca do sentido do sagrado. Quando você vai ao templo, você consegue rezar? E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, mais uma vez para as nossas missas. Quando você vai à missa, você participa de tal forma que você consegue rezar, se encontrar com Deus? Ou você vai à missa e só espera a hora passar? É interessante a gente pensar sobre isso. Você consegue rezar na missa? Ou a missa? Ou você, quando está na igreja, simplesmente está ali esperando a missa acabar? Porque, meu povo, a gente pode passar a missa inteira, por mais que ela demore muito. Uma missa pode até chegar a 2 horas de duração e a gente não conseguir rezar. Será que em cada celebração a gente consegue se encontrar com Deus, se encontrar com Jesus? Será que quando você sai de uma celebração, será que você é capaz de dizer: eu consegui ouvir a Deus, eu consegui escutar a Deus, ou seja, eu consegui rezar? Que o Espírito Santo nos ajude. Que o Espírito Santo não permita que percamos o sentido do sagrado e que o Espírito Santo renove em nós o dom da oração, principalmente no templo de Deus, na casa de Deus, na igreja de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.